Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A Maria estava aqui, quando a palavra diz que ela estava desposada com José, era algo que era mais valioso naqueles dias do que um noivado nos nossos. Tanto é que, se isso fosse revogado, era uma espécie de divórcio. Então, estar prometida, no caso, para José, era algo tão forte, tão firme, quanto o próprio casamento, embora o casamento ainda não tivesse sido consumado. Era comum, na Palestina, nessa época, as meninas se casarem aí por volta de 15, 16 anos. Então, talvez essa fosse a idade de Maria. Ontem, no seminário, e eu acho também na segunda-feira, e ontem também no devocional, nós vimos a questão do Zacarias. E eu peguei e falei um pouco sobre a velhice, sobre a quantidade de frustrações que o Zacarias já tinha tido, a quantidade de humilhações. Isso tudo acabou gerando nele um coração de alguma forma incrédulo. Ele estava lá fazendo as suas orações, e no entanto o anjo fala com ele e ele tem não uma atitude de acolhimento, de ações de graças naquele primeiro momento, mas ele tem uma atitude de incredulidade, de duvidar, não é? Já Maria é um contraste com Zacarias, porque o mesmo anjo aparece para ela falando algo mais extraordinário do que para o próprio Zacarias, porque Deus daria força, potência para Zacarias e Isabel terem filho. Já Maria, ela ficaria grávida, ela seria a mãe do Redentor. No entanto, ela faz uma pergunta legítima lá embaixo, ela diz: mas eu não tenho relação com homem algum, como é que eu posso ficar grávida? Não é? Então a gente vê em Maria a gente pode quase dizer, uma adolescente, uma menina pobre, também contradizendo a lógica, né? Porque Deus, ele sendo sábio, poderoso como ele poderia procurar uma pessoa da corte, né? Alguém que fosse prometida para Herodes, alguém rico, opulento, mas não. Ele procurou uma mulher, ele escolheu uma menina, uma moça, que era de uma aldeia lá de Nazaré, que ninguém dava o menor valor, e essa moça vai se tornar então mãe do Salvador. Isso prova para a gente, que as promessas de Deus, elas nunca dependem da nossa capacidade, da nossa habilidade, jamais. E que Deus não olha a glória humana, Deus não observa a força humana, né? Paulo vai dizer lá em Coríntios que ele escolhe as coisas loucas, as coisas rejeitadas do mundo, para confundir aqueles que são os sábios e os poderosos. Então Deus escolhe pessoas como Maria, né? Que era uma moça fraca, pobre, para mostrar nela o poder dele. É assim que Deus faz até hoje. Assim como nós falamos ontem no seminário, como observamos pela manhã também no nosso devocional, as frustrações que a gente acumula, nós também precisamos lembrar sempre, isso foi o ponto do seminário ontem, reconhecer sempre que sem Deus nós estamos totalmente perdidos, sem Deus nós não temos recurso algum para nos salvarmos, para nos conhecermos, para garantir a nossa vida, para garantir a nossa identidade. Sem Deus a gente é cego, miserável, pobre e nu, não é? Então é o modo como Deus
age. E aí, o outro ponto, como Jesus é o nosso precursor, é de se espantar aqui, e aqui eu estava lendo ainda há pouco essas meditações aqui do John Charles Riley, em Lucas, e eu gosto muito das meditações dele, era um homem bem profundo em Deus. Ele fala, de se espantar o fato da humildade de Jesus, quando o modo como Jesus também, Deus, escolhe para que o seu filho nascesse. Por uma moça que não tinha influência, numa cidade que tinha menos influência ainda, porque as pessoas nem tinham expectativa de que alguma coisa boa pudesse sair de lá. Se você tem um pai, uma mãe, ou alguém, um amigo, algum parente, que você conhece a história dele e que você sabe, porque sabe que ele sofreu muitas coisas, e esse sofrimento todo dele foi para te beneficiar e para cuidar de você de alguma forma, por isso eu estou falando aqui de pai, de mãe, ou de alguém que tenha feito isso por você. Esses sacrifícios dessa pessoa, eles precisam ser honrados e eles precisam ser valorizados, né? Quando a gente olha a história dos nossos pais, as dificuldades todas que eles passaram, se a pessoa não honra isso, né, ela está até quebrando um mandamento de Deus: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, Deus quer que honremos os nossos progenitores, né, para que a gente tenha uma vida boa e que a gente tenha essa vida boa e longa. Então, quando a gente observa os sofrimentos, a dificuldade que esses nossos pais passaram, isso precisa ser honrado. E se você não honra, ou se você conhece uma pessoa que não honra isso, você sabe que essa pessoa talvez nem seja tanto de confiança, né? Porque é um pecado gravíssimo essa ingratidão. E como o Natal a gente observa, celebra o ato de Deus encarnar, a doutrina do Natal é a encarnação do Verbo, quando a gente observa esse sacrifício de Deus, porque Deus, sendo Deus, se ele já se revela como um rei todo-poderoso, ainda assim, para Deus, seria uma humilhação. Porque Deus não precisa de nada, ele é espírito infinito, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Agora, Deus se rebaixa, né, ao ponto de se tornar um embrião, ao mesmo tempo que um rebaixamento de Deus é uma grandeza para a vida humana, saber que Deus também se fez carne, também se tornou um embrião, se tornou um fetozinho, né, que nasceu, se tornou um bebezinho, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, enfim. Então, esse lado a gente precisa honrar, e a gente só terá a humildade e a recepção no nosso coração para que a palavra de Deus se torne frutífera, não tem para onde correr. Se a gente observar a humildade do nosso Senhor, que é o nosso precursor, aquele que já foi na nossa frente, aquele que já caminhou na nossa frente, e ele deixou o exemplo nesse sentido de uma atitude que precisamos ter. Essa humildade precisa ser sempre honrada, essa humildade precisa ser sempre lembrada. O Verbo se fez carne. Nós precisamos honrar isso, valorizar isso todos os dias. E aí a gente tem aquele cântico maravilhoso lá de Paulo em Filipenses. Tenham então o mesmo sentimento, e a palavra sentimento ali não é adequada porque é uma atitude, né, um modo de agir que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo, forma de escravo, né, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus. Então, essa atitude de Jesus se tornar carne, se esvaziar de sua glória, nós precisamos observar ela, porque a glória humana é o grande empecilho para que possamos adorar a Deus e dar a Ele toda a glória. Jesus, uma vez dizendo para os fariseus, ele falou assim: olha, vocês não acreditam, vocês não creem
Porque sabe o que vocês buscam? Vocês buscam a glória uns dos outros e não a glória do Deus verdadeiro. O que ele estava querendo dizer com isso? Que os fariseus, eles tinham a inclinação de buscar a opinião, o louvor dos homens. Eles queriam ser vistos pelos homens, até mesmo nas suas orações, eles queriam ser vistos pelos homens nos seus jejuns, eles queriam ser vistos pelos homens, eles estavam buscando o aplauso humano. E aí Jesus falou assim, grande coisa, quando você conseguiu o aplauso humano, quando você conseguiu o tapinha nas costas, pronto, você já tem o seu galardão. Por isso a gente precisa buscar a glória de Deus e ter a atitude que teve o filho de Isabel e Zacarias, João Batista, o maior nascido de mulher em todo o Velho Testamento. Ele falou que Cristo cresça e que eu diminua. Então a gente precisa ter essa atitude de olhar para o Cristo, de humildemente nos despojarmos da glória humana e sermos corajosos, como foi Maria. Porque Deus tem um jeito, eu diria quase que irônico de trabalhar. Ele vai lá numa cidade desconhecida. 2, ele parece que arruma um problema. Né? A encarnação do Verbo parece que ele arruma um problema. Por que ele não esperou tranquilamente Maria já está com José? Não, ele arrumou uma virgem que estava prometida. Isso já ia trazer um estigma para essa família, para o resto da vida dela. Porque está ali o pessoal que tem um filho, né? Mas eles brincaram antes do casamento. Ou esse menino é de 10, 11 meses, né? Então, já arruma um problema logo de cara. O que nos diz que fazer a vontade de Deus irá nos desafiar a termos coragem. Porque o que Deus nos pede, geralmente, na maioria dos casos, a obediência que Ele requer de nós, a coragem que Ele requer de nós para obedecermos, geralmente sai fora do senso comum. Não vai ser a norma do agir do mundo. Ele vai nos requerer de nós um desafio. E aí a gente precisa ter a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, ser humilde, ser obediente e se render completamente a Deus e deixar que Deus nos exalte a seu tempo. Na verdade, obedecer a Deus obedecer a Deus por fé, por gratidão, já é a própria exaltação, porque não tem nada mais precioso do que fazer a vontade de Deus. Então, eu abençoo aí, em nome de Jesus, nós clamamos a bênção de Deus sobre o nosso dia, que Ele resplandeça sobre nós o rosto dEle, nos dê essa paz, nos dê essa humildade, para que o vejamos e possamos obedecê-lo nesse dia de hoje que Ele criou para nós. Em nome de Jesus, seja corajoso, seja valente, se importe com o louvor que vem de Deus. Haja no dia de hoje, para a glória de Deus em todas as coisas, desde as menores até as maiores, faça tudo para a glória de Deus e veja o poder de Deus assistir o seu dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã, com a graça de Deus.